Pra você ali, mas pra Terra passou um ano. É, tipo como isso, se passasse, tipo assim, 2 anos pra quem tá na Terra e pro cara que foi na nave. Sei lá, passou, tipo, 20 anos na Terra e pro cara que tá na nave passou 2 anos. Uhum. Então, uma maneira de provar isso foi a questão que você falou do avião, né? Uhum. Os caras pegaram o relógio atômico, um Foi, experimento que foi exatamente feito. isso. Foi mais ou menos em 1970, não me recordo. Mas foi na década de 70. Eles montaram, pegaram um relógio atômico, que é o relógio mais preciso. Colocou o relógio atômico na nave, no avião, né? E um na Terra. Aí, aqui deixou um no avião e outro parado, né? Na Terra. Aí o que o avião também, o relógio também tá na Terra, né, também. Sim. Aí o que acontece? O que eles observaram? Aí nessa viagem o avião deu uma volta da Terra, o relógio atômico. Aí quando chegou, quando pousou o avião, comparou os tempos, então observou que realmente o tempo dentro do avião passou bem devagar. E aí, louco demais louco isso. demais isso, entendeu? Isso um avião, né, com a velocidade muito alta, dando uma volta da Terra, já viu várias... E foi um relógio bem preciso, né, que é um relógio atômico. O que faz diferença? O que faz esse relógio ser mais preciso que um desse aqui que tem no... É a questão da variação, porque quando se fala da precisão de um medidor, tá? Porque para ser um medidor, depende das condições ali que é a questão do átomo ali, entendeu? Que é um relógio atômico, ele não tem variações, entendeu? As variações é tipo nada. Que você tem que criar um sistema de medida que não varia em nenhumas condições climáticas, condições externas, entendeu? Aí se torna um bom medidor. Entendi. Porque se tiver condições externas, pode influenciar no relógio ali, entendeu? Então, qual a ideia de você criar um relógio desse, por exemplo, de um medidor desse? É para quando você vai fazer medidas em pesquisas, tem que ser coisa muito precisa. Então tem que usar um relógio preciso para comparar. Bem abaixo dos segundos. Exatamente. Porque, na verdade, na ciência, tudo depende do quê? Do modelo padrão, a medida. Então tudo é medida, né? Tem que ser certinho. Exatamente. Tudo interfere. Então aí os caras conseguiram fazer essa medida e fez essa comparação. Então seria uma ideia de viajar para o futuro. Mas essa é a teoria da relatividade restrita de Einstein. Outra coisa, espaço e tempo são coisas conectadas. Então em altas velocidades o tempo desacelera, ele passa mais devagar e o espaço diminui. Então é a relação do tempo e espaço. Então à medida que o espaço diminui, à medida que o tempo diminui, o espaço também diminui. Por quê? É a contração Porque na verdade nós temos uma constante no universo que é a velocidade da luz. Então a velocidade da luz é uma constante. Para ela ser uma constante, alguma coisa tem que variar. Então, se o tempo diminui, a dilatação, o espaço tem que diminuir também. Então, eles são coisas. Eles são conectados, exatamente. Um exemplo que a gente tem prático é você pegar, por exemplo, um pulso de luz, você está dentro de um vagão, pega um pulso de luz, coloca um espelho no teto, por exemplo, do vagão, vamos lá, bem de luz. Considera seu vagão de luz, coloca lá o espelho. E aí você mete um pulso de luz. Vamos imaginar que você tem um teto aqui, aí você pega o pulso, a luz bate e volta. Aí você mede o tempo. É o tempo de luz, né? Então você tem um relógio lá medindo. Aí vamos supor que vamos imaginar os observadores aqui olhando, olha a luz batendo. Então ele vai ver a luz de outra forma. Vai bater como tipo inclinado. Porque como o vagão moveu, a luz não vai batendo e voltando. Vai ser tipo, ela bate inclinado e reflete inclinado. E aí você vai achar estranho. Mas, poxa, se mudou, então mudou alguma coisa, porque a velocidade da luz não pode mudar. Então a questão do tempo. Então o tempo do vagão é um, e o tempo observador, que está no relógio na Terra, é outro. O relógio na Terra e dentro. Então aí o quê? O tempo vai passar devagar para a pessoa que está dentro, na velocidade muito alta. Então você tem o quê? A dilatação do tempo. E isso é verdadeiro, essa dilatação do tempo. Tá? Porque para você realmente vai envelhecer mais dentro, mais devagar. Então essa seria uma maneira em questão de imagem, quando tá nesses... Por exemplo, você falou o caso que o relógio vai passar mais devagar, mas, por exemplo, se eu estiver olhando no reflexo, eu consigo... você perde a noção, né? Tudo, o cara que tá dentro ali perde a noção de... O espaço passa tão devagar, na verdade, o espaço não há uma contração do espaço que ele deve ter nem imaginar, ele nem consegue passar muita coisa pela, nem consegue pensar em nada. Entendi. Que é muito rápido, entendeu? E essa é a teoria restrita. A teoria da relatividade restrita de Einstein. Então, na teoria da relatividade restrita, a viagem para o futuro é possível, de uma maneira. Outro exemplo de viagem, por exemplo, você tem máquinas dos tempos naturais, os aceleradores de partícula. O LHC, que é um anel, né, gigantesco, que tem na Suíça, que acelera uma partícula na velocidade muito alta. Aí, para a partícula, o que acontece? O tempo está passando mais devagar. Que ali o cara chega... Os aceleradores tem parte chega a 0,9% da velocidade da luz. 0,9% da velocidade da luz. Chega a 99% da velocidade da luz. 0,99%, quase a velocidade da luz. Então as partes estão viajando no tempo. Então eu tô viajando o quê? Pro futuro. De uma maneira, entendeu? Só que nesses anéis jogam campo magnético gigantes para conseguir fazer a curva. Tem um campo magnético muito alto para a parte não sair. E mover. Uma maneira.
Outra maneira também de viajar para o futuro, também uma maneira bem legal, é abordando a teoria da relatividade geral. Que a teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria cosmológica. Seria a teoria da gravitação, que é outra. Na verdade, você tem a teoria de Newton, né? Que ele fala que os objetos se movem através de uma força. Sim. E segundo Einstein, os objetos se movem devido ao quê? A teoria de a gravidade, na verdade, né? Que a teoria de gravitação está associada a uma curvatura do espaço-tempo. Que é descrito pelas equações de Einstein, são as equações que você, de um lado, você tem o chamado. Mete a geometria do espaço, e você tem a energia a quantidade de matéria do espaço. Então a equação é interessante. Então nessa equação do Einstein, ele mostra, por exemplo, que o universo é como se fosse um tecido. Isso. E aí o que acontece? Então a matéria e a energia deformam o tecido. Então a gente observa que existem objetos com massa muito grande, objetos com massa maior, como o universo é deformado, porque o espaço está conectado ao tempo. Então o espaço e o tempo são coisas conectadas. Então como o espaço está conectado ao tempo, quanto maior a matéria e a energia do objeto lá, do espaço, mais deformado, então o tempo passa mais devagar. E uma coisa com maior massa é. Você pega, você pega um buraco negro com a singularidade de uma estrela, cujo campo gravitacional dela é tão alto que nem a luz escapa. Então ele deforma o espaço de tal forma que ele seria uma máquina do tempo natural. Então, se você pegasse, por exemplo, uma nave. Vamos imaginar que eu pego uma nave espacial, situações hipotéticas, né? Que eu vou pro buraco negro mais próximo, no centro da galáxia, que é o Sagitário. Sagitários 1. Sagitário, exatamente. Aí eu vou. E aí, só que tem um grande problema: que se eu estiver próximo do buraco, posso ser atraído por ele e ser sugado. O mais próximo. Vamos supor que fosse possível. Ali, né? Eu chegasse no limite, não entrasse no horizonte, antes do horizonte de eventos, fizesse uma curva. Isso. Aí, ao me aproximar ali, se eu tivesse um relógio, o meu tempo ia desacelerar de tal forma, eu conseguisse fazer a curva, se voltasse pra Terra, ia ser espetacular. Entendi. Entendeu? Aí, na verdade, eu voltaria pro futuro, como se fosse acelerasse o futuro, na verdade. E isso, tipo... Eu vou andar mais rápido pro futuro. Aí, uma coisa também que eu quero colocar, que eu não coloquei aqui, é a questão também que essa... Quando se fala da dilatação do tempo, existe um limite da velocidade, entendeu? Então, o limite o tempo dilata até o limite da velocidade da luz. Porque a luz é o limite das velocidades. Nada ultrapassa a velocidade da luz. Então, pensando dessa forma, a teoria da relatividade restrita de Einstein, que fala da dilatação do tempo e contração do espaço, ela não prevê a viagem para o passado. Por quê? Porque para eu viajar para o passado, eu teria que ter, por exemplo, uma velocidade maior que a da luz, né? E a luz é o limite das velocidades. Então, a luz nada ultrapassa a velocidade da luz. Porque dentro do conto de luz, nada é maior que a velocidade da luz. Entendi. Até comentei aqui que às vezes é possível, por exemplo, dentro da lógica da relatividade, né, tem as equações, né, prevê que fora do conto de luz você pode ter partículas que são chamadas corpos superluminares, que é os táquios. Esses táquios, eles têm uma velocidade maior que, né, na teoria teórica, são teoricamente, pode ter velocidade maior que a da luz, mas nunca foi detectado, porque a gente está dentro do conto de luz. Como a gente está dentro do conto de luz, então não tem como detectar, entendeu? E o que seria o que falta para justamente o equipamento para isso, para conseguir? Seria tipo os computadores quânticos que... Não, é porque o que acontece? Quando você pega um acelerador e você acelera a partícula, acelera, você tem tecnologia para chegar na velocidade da luz, no limite, então não passa já disso. É difícil chegar. Já é o máximo ali, entendeu? Quem sabe no futuro você pode ter equipamentos mais avançados que possam, mas até hoje nada superou a velocidade da luz, não supera. Entendi. E falando, é porque a gente